podeis da pátria, filhos, percorrente a mais gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ordem e progresso. Quantas coisas isso nos diz? Quem trabalha, quem estuda, constrói uma pátria feliz. E é com esses versos que eu inicio hoje nossa aula, relembrando que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil finalmente conquistou sua independência de Portugal. Agora, vamos falar um pouco sobre a nossa independência, data em que muitos julgam ter sido ocorrida através de um golpe, outros não. Outros acreditam que o Brasil merecia sim essa independência e que foi feita de forma correta. Vamos estudar um pouco sobre a história da nossa independência. Em 1807, Dom João VI e a sua esposa, Dona Maria, vieram para o Brasil fugidos de Napoleão. A corte francesa havia invadido Portugal, devido a uma quebra de acordo, que não é novidade, né? Portugal quebrar acordo. Não bastasse o Tratado de Tordesilhas, que eles quebraram também aqui no Brasil, eles haviam quebrado um acordo com a França. A quebra de contrato do Tratado de Tordesilhas foi com a Espanha. Porém, Napoleão invadiu Portugal por causa de uma quebra de contrato com a França, ok? Então, fugidos de lá, Dom João e Dona Maria vieram para o Brasil. Instalaram-se aqui a corte portuguesa, a partir de 1808. Com a chegada de Dom João VI e Dona Maria ao Brasil, vários benefícios foram trazidos juntos. Um deles foi o quê? A abertura dos portos, porque antigamente, né, antes de Dom João VI e Dona Maria chegarem ao Brasil, os portos brasileiros poderiam somente comercializar e aceitar a chegada de portugueses, ok? Com a chegada de Dom João VI e Dona Maria, isso mudou. Os portos foram abertos para outros países. Também tivemos a instalação de universidades, bibliotecas e teatros aqui no Brasil. O período em que Dom João ficou morando no Brasil ficou conhecido como período joanino, porque antes quem estava no Brasil era Dom Pedro I. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil larga de ser colônia de Portugal e passa a ser reino de Portugal. Passa a fazer parte de Portugal efetivamente. Por quê? Devido à presença dos reis de Portugal aqui no Brasil. Com essa mudança, o Brasil passou a se chamar Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Agora eu vou ler um trechinho para vocês, tá bom? A burguesia portuguesa organizou-se em cortes, instituição política que se baseou em princípios liberais. Daí nasceu a Revolução Liberal do Porto, que defendia a realização de reformas em Portugal. A grande exigência dos liberais portugueses era que Portugal, e não o Brasil, deveria ser sede do reino português, ou seja, eles queriam o retorno dos reis, né, de Dom João VI mais Dona Maria para Portugal. Dentro desse contexto, os liberais portugueses passaram a exigir o retorno do rei para Portugal, e Dom João não tinha nenhuma intenção de fazê-lo. Dom João gostou de ficar aqui, então não queria voltar para Portugal. Os portugueses também exigiram o monopólio comercial fosse restabelecido no Brasil. Lembra que eu falei que os portos eram abertos apenas para comércio com os portugueses? Então, a burguesia da corte portuguesa exigiu que isso retornasse. Essas exigências demonstraram para a elite brasileira o desejo dos portugueses de restaurarem os laços coloniais com a colônia. O Brasil voltaria a ser colônia de Portugal e não parte do Reino de Portugal. O rei português passou a ser ameaçado de ser destituído do trono se não retornasse. Destituído é ser tirado do trono. E assim, acabou retornando para Portugal em 26 de abril de 1821.
seu filho Pedro de Alcântara foi deixado no Rio de Janeiro como príncipe regente. Vocês perceberam que Portugal queria que o Brasil voltasse a ser o quê? A ser colônia deles, certo? A ser colonizados, porque com a chegada do rei aqui no Brasil, muitas pessoas que tinham poderes aqui no Brasil foi tirado um pouco desse poder, entendeu? Porque já que o rei estava aqui, não precisava deles estarem no poder. Então, eles queriam que o rei voltasse para eles voltarem a tomar conta do Brasil como colônia de Portugal, certo? Então, vamos lá. A independência do Brasil aconteceu à medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política, e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir este caminho. Então, Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil como príncipe regente, acabou se convencendo de que a separação entre Brasil e Portugal era a melhor escolha a se fazer no momento. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares no Brasil, tais como exigências do retorno do príncipe regente, a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Além disso, a relação azedava também porque os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam a Portugal para negociar com desdém. Então, Portugal tinha os representantes deles aqui no Brasil. Quando esses representantes iam a Portugal tratar de negócios, eles eram maltratados, eles eram tratados com desdém. Então, por isso que os burgueses brasileiros da corte faziam parte da corte, porém, eles não queriam mais o quê? Que o Brasil fosse colônia de Portugal. Quando os portugueses exigiram o retorno do príncipe a Portugal, foi organizado um movimento de resistência contra a medida, ou seja, não queriam que Dom Pedro I retornasse a Portugal. Dessa forma, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência, e o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam o príncipe ficasse. Então, eles queriam realmente que o príncipe ficasse. E foi conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Foi quando Dom Pedro I recebeu essa carta e gritou: "Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Aí ele permaneceu no Brasil depois dessa carta. Quem estava assistindo a novela das 6, que acabou semana passada, vai saber muito bem do que eu estou falando. Bora lá. O caminho do rompimento seguia a todo vapor, e a ideia de elaborar uma constituição para o Brasil reforçava isso. A forma como Dom Pedro conduziu esse processo foi bastante influenciada por sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e por seu conselheiro José Bonifácio. A situação agravou-se em agosto de 1822, quando as ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro novamente. Isso fez Dona Maria Leopoldina convocar uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. Nessa sessão, ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada, junto às cartas portuguesas, para Dom Pedro. O regente estava a caminho de São Paulo, na ocasião, e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o Grito da Independência do Brasil, momento conhecido como Grito do Ipiranga. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito tenha de fato acontecido. Muitos historiadores afirmam que essa história ela é um pouco fantasiada, certo? Para parecer um acontecimento de forma bonita, de forma, digamos, esplendorosa, certo? Mas então eles acreditam que não houve o grito da independência. Depois disso, houve uma guerra, conhecida como a Guerra da Independência,
que algumas províncias, né? Na época eram províncias, não eram estados, como Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, eles não eram a favor dessa independência de Portugal, eles eram a favor de Portugal. Então houve essa guerra, porém Dom Pedro saiu vitorioso dela. Bora lá, para as consequências da independência. Nem tudo foram mil maravilhas, né? Vocês sabem, que eu já falei isso no início do ano, então vocês estão cansados de ouvir, que com a independência do Brasil, o Brasil já nasceu com dívida externa. Então, quando perguntam assim, quando nasceu a dívida externa do Brasil? A partir da hora da sua independência. Por quê? Depois da Guerra da Independência, de Dom Pedro realmente ter conseguido conquistar a independência do Brasil e a aceitação de todas as províncias, o que aconteceu? Portugal resolveu fazer o acordo com o Brasil. Só que Portugal devia à Inglaterra, lembra? Portugal parece que a vida toda devia à Inglaterra. Nunca vi, até porque o ouro que eles pegavam aqui, uma parte deles, até porque o ouro que Portugal pegava aqui no Brasil, parte dele ia para a Inglaterra em forma de pagamento de uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Com a independência, Portugal aceitou, com uma condição: o Brasil assume a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então o Brasil já começou mal, né? Já começou devendo. Pensa, você abrir uma empresa já e começar essa empresa devendo. Foi assim que aconteceu com o Brasil, certo? Então ele devia muito para Inglaterra. Na América do Sul, o Brasil foi o único país a ter o quê? Monarquia, porque os outros países, eles sempre trabalharam com o sistema de república. Então, é isso, meninos. Com a independência do Brasil, o Brasil largou de ser colônia de Portugal e passou a ser monarquia, regida pelo imperador Dom Pedro I, ok? Agora vamos para nossas aulas. Já sem maquiagem, vamos para nossa aula de geografia, página 36, espaço industrial e comercial no Brasil. Vamos até pegar um gancho, né, da aula que foi sobre a independência. Página 37, vou fazer uma pequena leitura para vocês, tá bom? Processo de industrialização brasileiro. Por muito tempo, o Brasil foi visto como extensão de Portugal, que exercia total controle sobre a produção brasileira e sua negociação, com o objetivo de aumentar o poder econômico da metrópole. O mundo vivia a fase do mercantilismo e os portugueses buscavam no Brasil principalmente metais preciosos e produtos agrícolas, que Portugal não possuía. Então, a economia do Brasil ela era o quê? Secundária, ok? Por quê? Porque ela era para fornecer suprimentos e a economia também, né? Toda a renda, todo o dinheiro para outro lugar. Entretanto, esse cenário mudou com o desenvolvimento da indústria e do capitalismo na Europa, a partir do século XVIII. Isso alterou a maneira como os produtos passaram a ser feitos, distribuídos e consumidos, transformando a relação entre metrópole e suas colônias. Além disso, o desejo de comerciantes brasileiros de ter a liberdade comercial, a independência do Brasil, 1822, e o acúmulo de capital obtido com o café trouxeram muitas alterações para o quadro econômico do país. Desde então, a indústria brasileira cresceu tanto em número quanto em tecnologia. Nós vamos ver então setor primário, secundário e terciário. Setor primário. Quando nós falamos de setor primário, a gente pode lembrar o quê? Do extrativismo, certo? Do extrativismo mineral, animal, vegetal. Essa parte é o setor primário. Agora vamos para o setor secundário. Setor secundário por quê? Porque ele transforma a nossa matéria-prima em produto comercializável. Então, quem é o nosso setor secundário? São as nossas indústrias. E por fim, nós temos quem? O setor terciário. Quem é o setor terciário? São os comércios, ok? Os comércios porque é o local onde as mercadorias são distribuídas para serem vendidas e consumidas, ok?
Então, quem rege a nossa economia, digamos assim, setor primário, secundário e terciário, ok? Extração, indústria e comércio. Fatores de concentração industrial. O que seriam esses fatores de concentração industrial? Seriam os motivos que as indústrias têm para se instalarem em determinados lugares. Como assim? Vou dar um exemplo que está aqui ao nosso lado, que é o DAIA, certo? No DAIA nós temos muitas empresas, não temos? Por quê? As empresas do DAIA, elas vêm para cá se instalar aqui, não só pela localização de Anápolis, né? Anápolis, além de ter um porto seco, por que seco? Porque ele é ele é o transporte de rodovias e ferrovias, certo? Então, além de ter um porto seco, Anápolis também está no centro do Brasil, né? Não é à toa que é chamado o coração do Brasil. E também devido aos incentivos fiscais que algumas indústrias recebem para se instalarem aqui no estado de Goiás, ok? Página 42 do livro de vocês tem um subtítulo que está escrito Desafios da Indústria Brasileira no século XXI. Vamos ver um dos motivos, certo? Um dos desafios das indústrias no Brasil do século XXI. Aí aponta para nós que é o quê? A questão da energia, certo? Olha, o futuro industrial do Brasil é promissor, mas para acompanhar essa evolução, o país precisará superar alguns desafios. Para atender a esse crescimento, o Brasil precisará investir maciçamente, ou seja, de forma pesada, pegar pesado, na geração de energia, porque o setor industrial demanda o quê? Muita eletricidade, certo? Como as indústrias crescem muito a cada ano que passa, a necessidade de energia elétrica é muito grande, certo? Atualmente, a nossa energia aqui no Brasil, ela é maioritariamente, para falar a verdade, energia hidráulica, certo? É através da água, das hidrelétricas. Quando falamos de energia, devemos lembrar que existem as energias renováveis e as energias não renováveis. Quem são as energias renováveis? São aquelas que estão disponíveis, digamos assim, na natureza, certo? Elas são infinitas, né? Infinitas. Um exemplo, energia solar. Então, enquanto existir sol, nós temos energia, né? Quando se tem energia solar. No caso nosso, a nossa energia hídrica, né? Vem pela força das águas. Então, enquanto nós tivermos as águas, nós teremos energia, ok? E também nós temos a energia eólica, que é a energia através dos ventos. Não é à toa que a nossa ex-presidenta mandou estocar vento, né? Às vezes tem algum objetivo. Mas não é o da energia, até porque a energia eólica ela é através do que? Da velocidade do vento, tá bom? Energias não renováveis são aquelas que demoram milhares de anos, certo? Essas são finitas, ou seja, elas acabam. Um exemplo, carvão mineral, o petróleo, essas foram desenvolvidas de acordo com o passar dos anos, com os milhares de anos que a Terra tem, que elas foram se acumulando-se e se formando. Falando em energia, não podemos esquecer da energia nuclear e lembrar que ela é muito mais potente do que a energia térmica. O que é energia térmica? É o petróleo, o carvão, certo? Porém, ela é mais potente, só que ela é muito mais perigosa, porque nas suas usinas elas são compostas de radioatividade. E se isso vazar ou acontecer alguma explosão, ocasiona, né, várias doenças nas pessoas, inclusive o câncer é a principal delas, ok? Porque eu ensino. Todo ano eu pergunto a meus alunos o que eles querem ser quando crescer. Digo a seus pais que ouçam com atenção, porque foi na terceira série que decidi que queria ser professora. Quando eu crescer, quero ser advogada, disse Amanda. Eu quero ser um espião, disse Justin. O médico que ajuda os animais, disse Melanie.
Um ator, disse Stephen. Algo que dá muito dinheiro, disse Nicole. Um jogador de beisebol, disse Mateu. Alguém quer ser professor? Eu perguntei. De jeito nenhum, gritou Kelvin. Então, perguntei por que não. Então, eu quero usar gravata, disse Justin. Meu pai disse que os professores não ganham nenhum dinheiro. Aaron disse. Bem, é verdade, eu disse. Aaron, o que seu pai faz no trabalho? Ele é o vice-presidente de alguma empresa. Aaron respondeu. Natalie levantou a mão. Sim, Natalie. Por que você se tornou professor? Ela perguntou. Gosto de desentupir o bebedouro. Sorri. Não, fala sério, disse Natalie. Por que você se tornou professor? Foi uma boa pergunta. Eu pensei sobre isso o resto do dia.